Sejam muito bem-vindos ao nosso Minuto de Fé, que está de volta. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, para nós partilharmos um pouco da Palavra de Deus, tão viva, tão rica e tão sublime. E hoje nós estamos entrando num período que é o centro da nossa fé, que é o período da Quaresma. A Quaresma que nos prepara para o grande motivo, para a grande razão da nossa fé, da nossa esperança, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como então viver bem esse tempo? 3 pilares, que nos são recomendados para que nós possamos viver bem esse tempo quaresmal, para que a partir daí nós possamos chegar à Semana Santa e depois ao Tríduo Pascual e depois à ressurreição de Cristo com um coração limpo, com um coração verdadeiramente novo, verdadeiramente renovado. 3 pilares: a oração, a esmola e o jejum. Esses 3 pilares, essas 3 situações, não são situações independentes, mas elas se complementam. Elas complementam a vivência da nossa fé. Oração é, antes de tudo, um diálogo sincero com Cristo. Não é uma palavra repetida. Eu costumo dizer que quando a gente vai orar, quando a gente vai rezar, nós podemos sim começar a nossa oração por uma repetição de palavras, porque isso nos ajuda a fixar as melhores ideias, nos ajuda a ter domínio e a aproximar o nosso espírito, que é tão turbulento, é tão desatento ao Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então nós podemos sim começar repetindo palavras, mas o ideal é que, com a maturidade na nossa fé, a nossa oração seja de fato um diálogo aberto, sincero, honesto, verdadeiro com Cristo nosso Senhor. Não tenha medo disso, porque quanto mais a gente se dispõe a dialogar, a conversar com Deus, mais Ele se revela a nós e mais Ele revela quem nós somos, porque antes de tudo nós somos criatura. A Quaresma, inclusive, está aí também para isso, para nos lembrar quem é o Criador e quem é a criatura, que somos nós. O Criador é Deus e nós somos criatura. Sem Deus, nós somos reduzidos a quê? A pó, A missa da quarta-feira de cinzas nos lembra isso, Nós recebemos as cinzas ao final da celebração, justamente para ativar em nós essa lembrança que é tão necessária, essa lembrança que é tão necessária aí nesse período de Quaresma. O segundo pilar para se viver bem a Quaresma: a esmola. A esmola aqui não deve funcionar também como um dinheiro que você dá, uma moedinha que você dá. É claro que se nós temos a condição econômico-financeira
de ajudar a igreja, de ajudar. Nós devemos fazer isso. Isso faz parte da nossa vida cristã. Mas a esmola está aqui também e principalmente no sentido de olhar para as misérias do nosso irmão, olhar para o coração do irmão que está ferido, né? Muitas vezes a gente passa pela vida de modo desatento, de modo corrido e não tem esse olhar. Então a quaresma é a oportunidade, é a chance de nós, na nossa pequenez, na nossa miséria, reeducarmos o nosso olhar, reeducarmos a nossa visão para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é necessário, que é Jesus, que é Cristo ressuscitado, vivo, sempre novo. Através da quaresma e dessas práticas, nós devemos então nos desapegarmos, nos despojarmos da pretensão de nos bastarmos. Nós não nos bastamos, nós precisamos de Deus e nós precisamos reconhecer isso. É por isso que o Salmo da quarta-feira de cinzas vem dizer: misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Nós somos pobres pecadores e precisamos da misericórdia de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, para nos convertermos. Então, a esmola está nesse sentido. E por último, o jejum. O jejum aqui no sentido de abstenção, no sentido de deixar de fazer algo que eu gosto, algo que você gosta, em sacrifício à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, novamente, o jejum não está aqui no sentido de simplesmente se abster. Às vezes a gente deixa de fazer algo que a gente gosta, deixa de comer um doce, deixa de tomar uma cerveja, deixa de sair de casa, para ir à missa mais vezes também durante a quaresma, né? Não só aos domingos, ou às vezes então a gente guarda o nosso dinheiro para poder então fazer essa esmola, mas todo esse sacrifício não é sacrifício por sacrifício. Esse sacrifício, essa abstenção, essa negação que nós fazemos, né? A liturgia nos sugere praticar, especialmente durante a quaresma. Ela tem duas finalidades. A primeira é o autodomínio. Através desse jejum, dessa abstenção, eu tenho que me lembrar quem é o dono de quem. Não estou falando aqui no sentido de posse, mas como eu disse, eu tenho que me lembrar quem é o Criador, que é Deus, e quem é a criatura. E provar que eu consigo dominar as minhas emoções, dominar as minhas paixões, em prol de um bem maior, que é Deus. E a segunda finalidade, mais importante até que a primeira, é, a partir desse sacrifício, gerar em mim um coração que seja misericordioso, um coração que tenha misericórdia sobre a minha própria vida, sobre o meu pecado, mas sobretudo pela vida dos nossos irmãos, né? A palavra vem nos dizer: misericórdia é o que eu quero, não o sacrifício. E como a gente pode avaliar se a nossa oração está melhor, se o nosso sacrifício está melhor, se a nossa esmola está condizente com aquilo que a gente pode oferecer? A partir do amor que eu posso oferecer
para aqueles que estão comigo, né? Porque nós somos também comunidade. Então, a partir do amor que eu deposito no meu trabalho, a partir do amor que eu deposito nos meus relacionamentos e a partir do amor que eu deposito na minha família. Amor aí também no sentido de paciência e de misericórdia para com o outro. Então, esses três pilares vão nos ajudar a viver melhor uma quaresma, a viver uma quaresma mais santa, e depois que a quaresma, né, terminar, se Deus assim nos permitir, porque essa é a nossa busca, uma vida verdadeiramente santa, uma vida verdadeiramente dedicada a Deus, uma vida que sabe aquilo que passa o terreno e aquilo que não passa, que é Deus, esse Deus Jesus Cristo misericordioso. Mas é importante também lembrar que essas práticas corporais, o jejum, a esmola e a oração, elas não são práticas exteriores. A palavra vem nos dizer, né? Quando praticardes a vossa justiça, cuidado para não praticardes a justiça apenas na frente dos homens. Ou seja, é um movimento muito mais interior do que exterior. É um movimento que parte de dentro para fora, para que ao final da quaresma, para que no tríduo pascual e sobretudo no dia da ressurreição, eu e você possamos estar com o coração verdadeiramente novo, verdadeiramente crente que Deus ressuscitou. E é importante também, por fim, lembrar que a campanha da fraternidade desse ano vai trabalhar o tema da fraternidade social, né? Fraternidade social, ou seja, vida em comunidade. E ela tem também como lema: somos todos irmãos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus não exclui ninguém. O reino de Deus não exclui ninguém. Se você que está me vendo, que está me assistindo, que está me ouvindo, pensa que isso tudo não é para você, por conta do tamanho do seu pecado, não caia nessa mentira, não caia nessa tentação, porque o convite ao reino de Deus é para você. O convite a ter um coração mais aberto à palavra de Deus e aos irmãos também é para nós. Não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, por onde você tenha pisado. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e a partir deles nos arrependermos para que a nossa conversão possa ser frutuosa. Veja bem, nos arrependermos e não nos culparmos pelos nossos pecados. Porque a culpa pela culpa não gera fruto, mas o arrependimento sim. Então, como diz a palavra, é agora o tempo favorável, é agora a hora da misericórdia. Não vamos desperdiçar esse tempo, meu irmão, minha irmã. Pratique de pouco em pouco a oração, né? Comece com uma oração repetida, aí com o passar dos dias você vai estabelecendo essa conversa de amizade com Deus. A esmola, comece dando as suas moedinhas ou tudo, né? Que às vezes é tudo que a gente tem. O que a gente tem às vezes para nós é pouco, mas para Deus é muito. E aos poucos você vai reeducando o seu olhar na direção do seu irmão que precisa de você. E por fim, comece esse jejum, comece essa abstenção das más intenções, que aos poucos nós vamos tendo então essa necessidade de ser perdoado, de pedir perdão e de amar a Deus e aos nossos irmãos. Esteja firme, meu irmão, minha irmã, porque, como eu disse, é agora o tempo favorável, é agora
o tempo da salvação. Deus abençoe você.